Vocês devem estar lembrados do que o presidente Bolsonaro falou na quarta-feira para aquele auditório cheio de parlamentares e que foi lá fazer um evento em honra à liberdade. A liberdade obtida por um indulto presidencial de um deputado com mandato. Né? E essa liberdade foi saudada. O deputado Daniel Silveira agora integra, inclusive, a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, que é a comissão mais importante, e outras comissões. Serviu para fazer propaganda para ele, né? E o próprio ex-ministro, o ministro aposentado do Supremo, Marco Aurélio Mello, que recém saiu do Supremo, acha que Daniel Silveira vai receber muitos votos agora. E disse numa entrevista ao Correio Brasiliense de hoje que, que ele aprendeu direito. Marco Aurélio disse: eu fui bom aluno na faculdade de Direito e, portanto, aprendi que o acessório segue o principal. Né? Então não tem por que o ministro Barroso dizer que vai ter indulto, mas ele vai ficar inelegível. Para Marco Aurélio não vai não, né? Porque é o acessório. Se ele foi indultado do principal, né, o acessório acompanha, é o reboque. Né? Tirou o motor, o resto não vai. Né? Aliás, foi uma entrevista muito boa em que ele diz o seguinte: se eu estivesse com a toga, não teria admitido esse processo, né? Porque ele vem contra a Constituição, que diz que deputados e senadores são invioláveis por quaisquer palavras, opiniões e votos. O ministro Marco Aurélio, lembrando disso, depois que saiu do Supremo, sem as amarras de estar lá dentro. Né? E disse também que, tudo bem, se ele, aí a repórter pondera que não, mas ele ameaçou o ministro do Supremo. Aí ele ensina o caminho para o Supremo, diz assim: teríamos parado aí, o Supremo oficiaria a Casa Legislativa para que, se fosse o caso, ser instaurado um processo administrativo por quebra de decoro. Seria o caminho desejável. Coisas que começam erradas tendem a se complicar. Aí ele fala que o desfecho, se o Supremo contrariar o indulto, não vai ser obedecido. Né? Aí a entrevistadora pergunta também sobre Forças Armadas e Judiciário, aquelas declarações de Barroso em Berlim, né, dizendo que as Forças Armadas estão sendo orientadas para atacar o processo eleitoral. Né? Aí o ministro Marco Aurélio disse assim: olha, eu acho que foi um ato falho do ministro Barroso. É inconcebível que se pense que alguém poderá estar tentando fazer a cabeça dos militares. A propósito disso, ontem, lá no Palácio, o presidente Bolsonaro fez uma sugestão para o TSE. Eu diria até que é um desafio. Porque se a Constituição diz, no artigo 37, que todo o ato administrativo e apuração de votos é um ato administrativo do Estado brasileiro, todo ato administrativo tem que ficar com a característica da publicidade, ou seja, tem que ser público, transparente. Né? Então, sendo isso uma determinação da Constituição, o presidente sugeriu que aquele cabo que leva os votos para uma sala secreta, onde ficam, segundo ele, 6 técnicos lá que apertam um botãozinho e sai o resultado, que tenha um ramal que vá para um computador das Forças Armadas, já que elas foram chamadas para a Comissão de Transparência só para acompanhar. Né? E as Forças Armadas estão especializadas em guerra cibernética. Né? São do ramo, tanto que foram chamadas para dar sugestões e deram 712 sugestões. Né? Bom, mas aí, voltemos aqui à entrevista, que está muito boa. Aí a repórter, que é a Denise Rotenburg, pergunta: mas e se o Supremo agora decidir pelo marco temporal, né, que é mudar a Constituição, dizendo que tudo que onde tiver índio, a terra é do índio, né? Bolsonaro já disse que não vai obedecer, porque vai cortar metade do Brasil, né? Vai acabar com o agro. Né? Aí o
o ministro Marco Aurélio diz assim: espero que não haja mudança, porque a mudança implicaria uma própria alteração no texto constitucional. Então vamos ver aqui, para vocês já ficarem preparados, o que diz o texto constitucional. É o artigo 231, no capítulo dos índios, né? São reconhecidos aos índios os direitos originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam. Ocupam. O verbo está no presente do indicativo. E o presente do indicativo da Constituição é 5 de outubro de 1988. Não diz terras que ocuparam, nem terras que ocuparão ou vierem a ocupar. Está no presente. Aí Marco Aurélio diz assim: se fosse, teríamos que devolver o Rio de Janeiro, devolver o Brasil inteiro. Depois perguntam, e aí? Sim, ele responde, e o presidente da República não terá essa alavanca para nadar de braçada em mais uma crise, se o Supremo se metesse a alterar isso. Aí a repórter, a Denise, pergunta, então, mas mais uma crise para o presidente? Aí eu acho que ele lida muito bem com as crises. Quem pensa que crise enfraquecerá o presidente está redondamente enganado. Ao contrário, ele cresce. Ele é como massa de pão. Quanto mais apanha, mais cresce. Depois, sobre a tensão, uma vez que tensão eleitoral, uma vez que quem vai dirigir a justiça eleitoral e a apuração é Alexandre de Moraes. Aí ele responde, olha, eu acho que o presidente do TSE tem que ter um cuidado muito grande. Imaginemos que por isso ou aquilo se encaminhe no sentido de indeferir a candidatura à reeleição do atual presidente. O Brasil pegará fogo, alerta o ministro Marco Aurélio, ministro aposentado. Bom, vamos em frente. O presidente, aliás, esteve em Paragominas hoje, lá no Pará, todos os municípios lá, Parauapebas, Dom Eliseu, São Miguel do Guamá, estavam todos lá, cheios de gente no Parque de Exposições. Quando ele chegou, já havia uma motociata lá, esperando por ele. Né? Onde quer que ele vá, ele distribuiu uns 30 mil títulos. Onde quer que ele, títulos de propriedade, ou seja, mais de 30 mil famílias se tornaram proprietárias, com escritura, com possibilidade de fazer sucessão, com possibilidade de fazer hipoteca, de tirar crédito, né? É a liberação, a liberdade. Mas, enfim, cada vez que ele vai num lugar, a gente fica se perguntando, mas e as pesquisas? Bom, mas, gente, enquanto isso, o Supremo põe mais uma interferência no Poder Executivo. Anularam um decreto do presidente que diminuía de 17 para 9 o número de conselheiros do Conselho Nacional do Meio Ambiente. Anularam. E foi 10-1. O único voto a favor do decreto presidencial foi de Nunes Marques. Inclusive, André Mendonça entrou de novo entre os 10. Agora, eu achei interessante que, na hora de votar, o presidente do Supremo, ministro Fux, disse o seguinte, vejam só, o Supremo não age de ofício, isto é, por iniciativa própria. Só age quando é instado a se manifestar.